Tem que desmutar para conseguir comunicar com vocês, né? Uma boa noite a todos. Se minha voz falhar, eu já peço desculpas de antemão. É um prazer mais uma vez estar aqui na Casa Chico Xavier Online para fazer a oratória de hoje. O tema é o Consolador Prometido. Está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse capítulo ele é dividido em 3 partes. Começa com o jugo leve, onde Cristo já fala: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Aí o capítulo segue para o Consolador Prometido, que é onde a gente vai focar mais nessa noite. E por fim tem as cartas com as instruções dos Espíritos, que nesse capítulo são as cartas do Espírito da Verdade. São 4 cartas. E hoje nós conhecemos a autoria dessas cartas, esse Espírito da Verdade sendo o próprio Cristo, que veio da comunicação, e a gente entende que é Cristo pela grande autoridade moral das cartas, onde ele começa as cartas com as palavras venho instruir, sou o grande médico, e por conta dessa autoridade moral a gente sabe que só um ser na trajetória do planeta Terra teria moral suficiente para falar dessa forma, que é o Cristo. Mas fazendo um breve comentário sobre o início desse capítulo, que é o jugo suave, como Jesus disse: Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Jesus nada mais do que ele nos convida para ir com ele, aprendendo com as suas lições, e dessa forma a gente vai encontrar o repouso para as nossas almas. Só que o que não foi percebido na época, a lição que Cristo queria nos ensinar é a da vida eterna, a fé no futuro e a confiança na justiça do Pai. Então, vinde a mim todos que estáis fadigados, e eu vos aliviarei, é porque Cristo coloca que seu jugo é leve e sua lei é suave, porque ele também coloca sob uma lei aqui na terra, que é a lei de amor, justiça e caridade. E desde o início, Cristo ele não falou que ele vai nos livrar de todo mal, de todo peso, de todo sofrimento. Nós precisamos passar por tudo isso. Nós precisamos passar pela dor, nós precisamos passar pelo sofrimento. Então, Cristo, ele não diz que ele vai nos livrar disso. Ele diz: Vinde a mim, que aqui você vai encontrar o repouso da sua alma, o que é totalmente diferente. E indo nessa linha, é importante a gente lembrar que nós ainda estamos no planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações. A gente está aqui para evoluir, e o nosso start, a gente precisa desse start aqui na Terra, que é via Jesus Cristo, que, como a Jaque disse no começo, ele é o nosso caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Então, o planeta Terra, tendo essa percepção de que aqui é um mundo de prova e expiação, é onde a gente tem o start e a gente começa a nossa maratona para sermos um espírito, para sermos um ser melhor. A gente precisa estar focado no que realmente interessa para que a gente conquiste esse objetivo. Então, não é um sprint, não é uma corrida de velocidade, não é igual tá na moda agora nas Olimpíadas, aquela corrida de 100 metros em 10 segundos. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para uma evolução, e a evolução é um processo. E o processo sempre ele é um pouco mais lento, ele demanda tempo de maturação. Então, nessa maratona, focado no que interessa, seja o nosso desenvolvimento moral, seja o nosso desenvolvimento espiritual, só um minuto, seja qualquer desenvolvimento que a gente procure, eu queria fazer um convite a vocês. E no final, vocês vão me dar a resposta, sem me dar a resposta. Como eu disse, isso é uma maratona, o convite que eu queria fazer para vocês é aguentar esses 30 minutos aqui de oratória minha hoje, que é um ponto
é um grão de areia no que vai decidir o que vocês estão procurando nessa encarnação. Porque vocês têm uma opção. Vocês podem estar me ouvindo agora, mas podem estar indo passar roupa, podem estar indo lavar louça, podem estar indo fazer comida, ou vocês podem simplesmente fechar aqui o Zoom e sair. A escolha é de vocês. Vocês podem simplesmente, não quero ouvir sobre isso hoje, vou esperar mais um tempo. Para vocês que decidirem ficar e escutar aqui hoje, é esse tipo de mudança que a gente precisa assumir todos os dias na nossa vida. É isso o que a gente precisa decidir a cada dia, que é seguir no caminho de Cristo, dar um pouco menos de atenção às coisas mundanas, que é só a preocupação de trabalho, só a preocupação de casa, de criar um filho, de dar atenção para o marido ou para a esposa. Claro, isso é importante, a gente precisa focar nisso, mas não só nisso. A gente precisa olhar para o nosso lado espiritual. É a espiritualidade que nos dá essa força. A gente precisa desconectar um pouco de assistir da Atena, de ficar vendo só séries, filmes, novelas. E a gente precisa dar atenção e relembrar que Cristo, ele é o nosso caminho e ele é a verdade. E isso, escrevendo sobre essa oratória de hoje, me lembrou uma passagem de Cristo. É a passagem que ele está caminhando sobre as águas, e Pedro lá em cima no monte, ele vê, chama os apóstolos e ele se desespera, ele começa a gritar falando, nossa, é um fantasma, o que está acontecendo? Aí Cristo, percebendo a movimentação, ele fala, gente, se acalma, tenham coragem e sou eu. Aí Pedro diz, Senhor, se realmente é você, me manda eu ir a teu encontro. E Jesus falou, venha, se tem fé dessa maneira, venha. Então Pedro saiu de onde ele estava e foi caminhando pelas águas em direção a Cristo. Só que quando ele estava caminhando sobre as águas, olhando para Cristo, a correnteza começou a ficar mais forte, ondas vieram mais fortes, a ventania começou a se fazer presente, e Pedro desviou o olhar de Cristo e começou a ficar com medo. E quando ele começou a afundar, ele gritou, Senhor, me salva. E Jesus imediatamente respondeu, Jesus rapidamente segurou a mão dele e respondeu, homem de pouca fé, por que você duvidou? Essa passagem está em Mateus, capítulo 14, versículo do 26 a 31. E sem fugir muito do assunto, qual é a escolha que vocês fazem? Não só hoje aqui na minha palestra, isso foi só uma simbologia. Mas qual é a escolha a gente está fazendo todos os dias? A gente está indo em direção a Cristo, vinde a mim? A gente está procurando seguir no caminho dele? Ou a gente está simplesmente desfocando e focando em coisas mundanas? Então, sempre que se sentir aflito, precisando de um resguardo para o seu espírito, para a sua alma, vinde a mim, que sou brando e humilde de coração, e aqui você vai encontrar um repouso para a sua alma. Seguindo para o próximo tópico, já sobre a passagem de João, que começa com o Consolador Prometido, Kardec coloca a passagem de João no Evangelho, e só para dar um contexto para vocês, essa passagem ela acontece na última ceia de Cristo com os apóstolos. E Jesus começava a preparar os apóstolos para que eles se virassem sem a sua presença. E aí, não só para os apóstolos que estavam ali, só que para a gente também hoje em dia, porque Jesus cumpre a sua promessa de enviar o Espírito Santo para nos amparar. E aí a gente começa também a observar a beleza e a inteligência de Kardec ao compilar o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Kardec coloca no capítulo 5, o capítulo anterior, bem-aventurados os aflitos. E na sequência ele já coloca o Cristo Consolador com vinde a mim,
todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E naquele momento da ceia com os apóstolos, Cristo ele era o único consolador que se tinha na época. Depois, com o advento de Kardec, hoje a gente tem a consciência de que essa doutrina dos espíritos, ela é o consolador que Cristo prometeu na época. E não apenas isso, Cristo também coordenou e supervisionou todo o processo que Kardec fazia na época, colocando as cartas dentro do Evangelho, criando uma cronologia que fazia sentido e ainda assim ele deixou as mensagens dele no final desse capítulo. E agora uma observação sobre o Evangelho de João. João, o evangelista, ele montou o seu evangelho de uma forma muito singular. Você pode dividir o Evangelho de João em 3 partes. A primeira parte ele coloca como ato dos gentios. A segunda parte do Evangelho de João é um lugar santo. E a terceira parte seria o Santo dos Santos. João começa do capítulo 1 até o final do capítulo 12, que é o ato dos gentios, seria o lugar para todos nós. É onde Jesus atende os samaritanos, as bodas da carne, enfim, Jesus atende a todos. Do capítulo subsequente, né, depois do capítulo 12, até o começo do capítulo 18, João coloca ali todas as conversas íntimas de Jesus com os apóstolos. E aí é como se fosse o que eu disse anteriormente, o lugar santo, que é ali onde a gente tem as conversas de Cristo com os apóstolos. E depois do capítulo 18 até o final de João, aí seria o Santo dos Santos, que aí é onde aprisionam Cristo. E aí é como se ele dissesse, por enquanto só vou eu, aqui eu vou sozinho. E tudo isso pode ser um grande simbolismo do nosso processo evolutivo. Por isso que eu dividi o Evangelho de João. Isso pode ser um grande simbolismo, que a primeira parte é a mistura. É onde tudo é tudo e nada ao mesmo tempo. Depois, a segunda parte, a gente individualiza um pouco mais a nossa trajetória, onde a gente foca mais no nosso desenvolvimento, onde a gente consegue ter um pouco mais de bagagem para a gente se desenvolver. E por final é a parte da depuração, onde a gente consegue nos santificar. E até como a Thelminha já disse algumas vezes, pelo menos nas aulas que ela dá pra gente, mais cedo ou mais tarde, por mais que demore 1000 anos, o fim da nossa trajetória é sermos Cristos. Cada um no seu tempo, cada um da sua maneira, mas o final é o mesmo. É o mesmo processo evolutivo, envolvendo as dores, os sacrifícios, a purificação da alma. E aí, lembrando uma frase de Emmanuel para o Chico Xavier, Emmanuel diz: começar é fácil, continuar é difícil, chegar ao fim é crucificar-se. Essa frase está no livro Testemunhos de Chico Xavier. Então, conclui o simbolismo. Para a gente começar é muito fácil, para a gente continuar é difícil. As dores começam a vir, começa a ficar mais sofrido, a gente tem que fazer mais, abrir mão de mais coisas para continuar naquela trajetória. Mas se a gente continua no caminho estreito, a gente consegue crucificar-se, a gente consegue se depurar e chegar ao nível de Cristo. Como eu disse, pode demorar 1000 anos, 100 ou 2000 anos, mas o final é o mesmo para todo mundo. E esse é o grande ponto. Jesus, em posição de consolador, ele não vem retirar as nossas dores. Isso que precisa ficar bem claro. Mas Jesus vem ressignificar as dores que a gente enfrenta, todos os problemas e as provações. E como a gente viu, se eu não me engano, 2 semanas atrás com a nossa amiga Hélida, ela lembra muito bem do bem e do mal sofrer. Todo mundo tem aflições na vida, só que algumas são purificadoras.
Então é como se Jesus viesse nos consolar, dizendo: calma, não se desespere, não há mal que sempre dure, nem felicidade que nunca acabe, mas essa dor vai te regenerar. Jesus nunca disse que viria e iria retirar as nossas dores, ia tirar os nossos deveres e que a gente está aqui no planeta Terra só para ser feliz. Senão, não teria por que a gente estar aqui. Por que a gente já está aqui se a gente não precisasse fazer nada, só rezasse para Jesus e estaria tudo certo? Não teria por quê. Então, faça a sua parte que eu te ajudarei, como Jesus mesmo disse. Então, o Consolador prometido, doutrina dos Espíritos e o Mestre Jesus, o Consolador Cristo, ele nada mais do que ele consola a nossa dor, porque através dela a gente consegue se redimir, sendo que a dor, por Deus ser perfeito, a dor que ele coloca no nosso caminho não tem um papel de punição, mas sim um papel de educação. Deus não pune, e a dor só surge quando a gente está preparado para compreender a lição que ela vai nos trazer. E é só nesse momento que a gente tem a oportunidade de passar pela experiência dolorosa, porque é ela que serve de base para todas as nossas conquistas morais. Se a gente precisa aprender a paciência e a gente pede para Deus: Deus, por favor, eu quero ser paciente, me dá paciência. Deus não vai dar para a gente um ambiente onde todo mundo concorda com o que a gente está falando. Deus, já que a gente está pedindo paciência para Deus, Deus vai dar um ambiente onde as pessoas pisam no nosso calo e por assim em diante. Então, se nesses momentos de dificuldade, são essas dificuldades que nos dão alicerce para a gente continuar. E. Desculpa. E nesses momentos de dificuldade que a gente consegue esses alicerces morais para que em outras oportunidades a gente tenha resignação, a gente tenha força. E a gente, como espírita kardecista, seguindo a doutrina dos espíritos, a gente precisa tomar cuidado às vezes com formas da gente falar. Porque muitas vezes a gente acha que todas as nossas dores são expiações. Então, qualquer problema que a gente está passando é uma expiação, e isso não é verdade. Porque existe a dor sim da expiação, mas também existe a dor da prova e também existe a dor da missão. E a missão a gente sempre pensa que é algo grandioso. Cristo foi crucificado, era a missão dele. Mas não são só as missões grandes. Todo mundo tem a sua própria cruz. E cada um vai carregar a sua cruz. E aí mais no trabalho, mais na faculdade, em casa. Então, pegue sua cruz e seja muito bem-vindo ao planeta Terra. Porque nesse planeta aqui, a gente vai ter que carregar nossa cruz, a gente vai sentir a dor do processo. E aí muita gente pode falar: pô, mas você não sabe como que é difícil lá no meu trabalho, como que é difícil na minha escola. Lá no meu trabalho, nossa, tem uma pessoa que adora fazer uma fofoca. Lá no Aqui no apartamento onde eu moro, a pessoa lá de baixo me deu um calote. Pô, sério, a pessoa te deu um calote? Não me diga. Eu aqui tô chocado. Sério que a pessoa no trabalho te passou a perna, pegou 20 conto emprestado com você e não devolveu? Não. Sério? Eu tô chocado. Porque aqui no planeta Terra, onde só tem anjo, só tem gente maravilhosa, estão fazendo isso com você? A pessoa tá fazendo fofoca de você, tá na boca pequena? Não, não me diga. Gente, bem-vindo ao planeta Terra. A gente tá aqui para passar por isso, para tamborilar, para passar por dificuldade. Só que e se, nesse momento, ao invés da gente estar reclamando, tá falando de como é difícil, o que vocês acham da gente mudar o olhar e olhar de uma forma diferente?
Porque só tem, não posso falar o que só tem aqui, mas só tem lazarento aqui no planeta Terra. Então não tem novidade nenhuma. Se alguém te passou a perna, não tem novidade nenhuma. Mas que tal a gente olhar para essa pessoa e olhar as qualidades dela? Porque da mesma forma que todo mundo tem defeito, todo mundo tem qualidade. Então me fala o que a Jaque faz de bom. Me fala aí. A abertura ótima que ela fez. Me fala o que a Cláudia faz de bom. Tá se doando, tá na técnica. O que a Val faz de bom? Pô, a Val, além de fazer unha, ela escuta as clientes dela. Que coisa maravilhosa. Olha que pessoa incrível tá do meu lado e eu tô olhando as coisas negativas. Então, eu gosto de imaginar a gente, seres humanos encarnados aqui no planeta Terra, como se nós fôssemos uns diamantes brutos que Deus está tentando lapidar a gente. E como que você lapida um diamante? Você não pega um diamante e fala, cuidado, vai com. Não. Você lapida um diamante na porrada, na pressão. Você tem que pressionar o diamante para ele tomar forma, sair daquela forma bruta. E o nosso espírito eu enxergo dessa forma. Cristo vai burilando a gente, e aí ele vai com a pressão, com a dor, com as nossas provas que a gente enfrenta, a gente vai tomando forma. E aí tem uma lição de Emmanuel que está no livro Palavras de Vida Eterna de Chico Xavier, é a lição 74, onde Emmanuel diz: a dor é processo, a perfeição é fim. Ninguém conquista algo sem se esforçar de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Então, só complementa aquilo que eu comecei dizendo, de que o nosso final é sermos uma forma de Cristos. E a gente entende a doutrina dos espíritos como o Consolador prometido, porque como está em João, Cristo fala, lhes fará lembrar tudo o que lhes disse. Jesus disse que enviaria o Consolador prometido para lembrar de tudo aquilo que ele já tinha nos dito. Porque Jesus sabia que pelas tentações da carne a gente ia esquecer, que pela nossa inferioridade moral a gente ia deturpar tudo aquilo que ele disse. E é por isso que faria necessário o resgate de tudo que ele nos ensinou e do nosso próprio espírito. Então, a mensagem que eu queria deixar para o final é: eu sei que eu estou numa terra de prova e expiação, eu sei que eu sou um espírito imperfeito, eu sei que eu ainda estou na terceira ordem, eu errei? Nossa, que novidade! Vai ser só mais um errinho ali para pontuar. Eu sei de tudo isso. Só que eu também sei que eu estou nessa jornada de redenção. E é por isso que daqui para frente eu só quero plantar coisas boas. É óbvio que nem sempre a gente vai conseguir, só que a minha ficha caiu. E na hora da colheita, eu só não posso me fazer de desentendido. Não tem como, se eu encontrar um limão aqui agora, peguei uma semente de limão, eu vou decidir, vou plantar esse limão. Quanto tempo vai dar o fruto? Daqui 1 ano, daqui 10 anos, daqui 20, não sei. Mas vai dar uva? Não vai dar uva. Vai dar laranja? Não vai dar laranja. Vai dar limão. Mais cedo ou mais tarde eu não vou colher laranja, eu vou colher limão. Então, vamos começar essa maratona hoje. A gente vai falhar, mas a gente precisa consertar e voltar para essa trajetória. Para que daqui 100, 500, 1000 anos a gente consiga alcançar a classe de espíritos puros dia após dia, porque a vida ela é eterna. E para finalizar,
Emmanuel, de novo, trazendo outra frase de Emmanuel, ele fala: o Espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a grandiosa compreensão espiritual com Cristo. Esse trecho está no livro Consolador, está na questão do livro de Chico Xavier, a questão é a 352. Meu tempo está se esgotando, eu não vou conseguir falar das cartas de Cristo, mas eu recomendo que vocês entrem no Evangelho segundo o Espiritismo e leem as cartas do Espírito da Verdade. Como eu disse, o Espírito da Verdade é Cristo. Uma das cartas ele vai falar exatamente sobre o pedir e obtereis, que a gente não pode ter tudo que a gente pede para Deus, e para que a gente também não enxergue Deus como um gênio mágico da lâmpada. Porque se a gente pedir para Deus, como eu dei um exemplo anterior, se a gente pedir para Deus paciência, Deus não vai dar paciência para a gente. Ele vai nos dar uma situação para que a gente desenvolva a paciência. Se a gente pedir para Deus sabedoria, Ele vai nos dar mais dificuldades para que a gente desenvolva a sabedoria. Para pedir força, a mesma coisa. Então, não peçam para Deus, Deus, eu quero um bolo, esperando que Deus vai te dar um bolo com morango, chantilly, coberturinha de chocolate. Não. Deus vai te dar ovo, vai te dar leite, vai te dar um saco de farinha para você fazer o bolo. Uma das cartas, Jesus também fala para você se resignar, que eu estou contigo, jamais te abandonarei. Ele também nos dá dicas de como a gente consegue ser melhores no nosso dia a dia. Então eu recomendo que façam a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, das cartas do Espírito da Verdade. E eu espero que de verdade vocês tenham conseguido aproveitar pelo menos um pouco do que foi dito. E para vocês que optaram por ficar até o final, parabéns. Muito obrigado pela. Muito obrigado, como que eu posso dizer? Pela humildade de vocês. E também fico muito grato por isso. E agora a ficha de vocês também caiu, assim como a minha. Pode demorar 100, 200 mil anos, mas não tem como você não plantar limão e colher uma laranja. Então comecem a plantar coisas melhores hoje, para que na hora da colheita vocês colham coisas boas. Dando início ao passe coletivo, eu peço que todos peguem um copo d'água ou uma garrafa d'água e se sentem da forma mais confortável, do jeito que preferirem, olhos abertos ou fechados, tanto faz. E nesse momento, eu vou pedindo para que o Mestre Jesus envie os benfeitores do plano espiritual a essa casa de amor, a Casa Chico Xavier Online. Mestre Jesus, como você nos disse, onde dois ou mais falares em seu nome, aí estará presente. Então, Mestre, eu peço que você se faça presente